Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e faça os seus comentários aqui abaixo. Antes, lembrando o recadinho da equipe, a imersão em fusões e aquisições e valuation nos dias 7, 8, 9 e 10 de setembro, aqui em São Paulo. Para quem ainda não está inscrito, já temos aí as vagas sendo preenchidas, são poucas vagas, né? Porque é uma imersão presencial em que eu poderei aí dar atenção a todos vocês individualmente. Então, muitos já fizeram inscrição, mas ainda há vagas para o pessoal aí que não estava na lista de espera, tá ok? Então, 7, 8, 9 e 10 de setembro, quinta, sexta, sábado e domingo, os 3 primeiros dias, quinta, sexta e sábado o dia todo, e no domingo até o meio-dia. E nos intervalos de coffee break e almoço, a gente, além de todo o conteúdo durante a imersão, a gente vai ter a oportunidade de trocar experiências, todos os materiais, planilhas, documentos reais, das operações que eu coordenei e participei, serão utilizadas lá no curso. Então é um curso bem prático e real e didático, tá ok? Então aqui em São Paulo, 7, 8, 9, 10 de setembro, imersão presencial em fusões e aquisições de M&A. Para mais informações, os links estarão aqui na descrição do vídeo. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando e de onde você fala. E também, se for em texto, o equivalente a uma leitura de 40 segundos e 1 minuto. Vamos lá, pessoal. Vou ler uma pergunta aqui. Na verdade, eu não vou responder. Só vou ler porque ainda está vindo bastante pergunta nesse sentido, tá? E eu vou responder rapidamente isso aqui para que a gente deixe registrado. Então vamos lá. Boa tarde, José. Acompanho o seu canal há algum tempo e deixa eu te perguntar. Alguns amigos próximos me ofereceram um investimento em uma securitizadora que promete entregar entre 2,8% e 3% ao mês garantido. Confesso que fiquei bem desconfiado. A securitizadora se chama, vou falar o nome dela aqui para não fazer propaganda, né? Não dar palco para essa empresa. Fulano de Tal Capital. Eles dizem possuir robôs que operam em bitcoins o tempo inteiro, de uma maneira como se fosse day trade. Você podia dar uma checada nessa empresa para mim, por favor? Então vamos lá, pessoal. Ele não se identificou, né, pelo telefone que ele enviou. O pessoal falou que deve ser do Rio Grande do Sul, né, pelo DDD. Mas vamos lá. O final aqui eu poderia dar uma checada como se eu fosse uma empresa de checagem, né, de golpe. Eu não faço isso. Mas algumas palavras-chave. 3% ao mês garantido. Isso é uma palavra-chave. Onde você vê escrito isso aí, você sai fora que isso é mentira. Outra palavra-chave. Robôs que operam bitcoins. Robôs e bitcoins. Se escutar isso aí também, sai fora. E uma quarta palavra aqui, day trade. Ou seja, em poucas linhas aqui, várias confirmações de que isso é um golpe. Então, não preciso checar, até porque eu não faria isso, mas só por essas palavras-chave você cai fora que é fria. Vamos lá. Por que eu fiz questão de ler isso aqui? Tá vindo muita pergunta perguntando sempre sobre essas coisas, tá? Robôs, day trade, Bitcoin. Sempre tem isso aqui, 3%, X% ao mês garantido. Ninguém pode garantir isso, tá? Se estão vendendo isso para alguém de vocês que me segue aqui, nem dê ouvido. Delete. É mentira e golpe. Ok, pessoal? Então, utilizei isso aqui só para passar esse recado novamente e para ajudar vocês que me acompanham aí, para não cair nesses golpes fraudulentos. E vamos aqui, então, à nossa pergunta. Professor, antes de mais nada, gostaria de dizer que sou imensamente grato por todo o conteúdo de qualidade que o senhor disponibiliza para os seus seguidores. A profundidade técnica dos seus conhecimentos são um oásis nesse deserto de estrelas dos canais gigantescos aqui no YouTube. Tenho várias dúvidas e creio que só o senhor, com a sua didática, poderá me ajudar. Por que empresas com lucros bem maiores que outras têm valores de mercado menores? No valor final encontrado no valuation, não deveria ser acrescentado o valor dos imóveis? E o valor da marca não entra no final? Muito obrigado, professor. Luiz Carlos, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Vamos lá, Luiz Carlos. Então, são vários aqui. É bom que já abarca toda essa parte do valuation que todo mundo
Todo mundo não. A maioria das pessoas tem dúvidas, né, quanto ao valor. Primeiro, obrigado aí pelos elogios, né? A minha intenção, como eu sempre falo aqui, como eu falei na primeira intervenção aqui, eu não fico dando dica, não dou recomendação, não fico checando a empresa para ninguém. Eu passo conhecimento, né, puro aqui para que vocês utilizem da melhor forma possível e tomem suas próprias decisões, tirem suas próprias conclusões, tá? Eu não estou aqui para dar dica e nem falar para ninguém no que deve investir, no que não deve investir. Eu passo só o conhecimento, que obviamente, se vocês acharem úteis, podem utilizá-lo. Então, fico feliz, Luiz Carlos, aqui pelo seu obrigado, aqui pelo seu agradecimento, tá? E vocês sempre me diferenciam desses outros canais, realmente, porque os outros canais ficam passando dica, falando que ação comprar, né? E eu não faço isso. Vamos lá, então, para as suas dúvidas, várias dúvidas. Por que empresas com lucros bem maiores que as outras têm valores de mercado menores? Então, vamos lá. Isso aqui é uma dúvida comum, né? Primeiro, lucro. Existem dois tipos de lucro. Tem vídeo aqui no canal, tá? O que é um lucro econômico e o que é um lucro financeiro. Nem sempre uma empresa dá lucro quer dizer que é um bom negócio, tá? Você fala, mas como assim, né? Deu lucro e não é um bom negócio? Porque existe a diferença entre lucro financeiro e lucro econômico. Como eu já expliquei nos vídeos do canal, qual a diferença? Você tem que considerar o custo de capital, ou seja, quanto custou para a empresa trazer aquele lucro. E nesses vídeos eu dou exemplos práticos, né? Como você disse da didática. Tem empresas que têm um custo de capital X e dá um retorno, né? Vai dar um lucro mais menor do que o custo de capital. Vamos dar um exemplo simples, que eu já dei aqui, né? Você pegou o dinheiro no seu cheque especial lá emprestado, vamos arredondar tudo e desconsiderar os custos de transação, a 10% ao mês. E você pegou esse dinheiro emprestado e foi lá e comprou ações porque você achou que aquela ação que você estava comprando ia subir 20%. Então compensava, né? Você paga 10% ali no empréstimo, ali a taxa de juros e recebe um retorno de 20%. Se isso acontecer, é o que a gente chama de criação de valor, né? Você vai ter os seus 20% de retorno, digamos que você pegou 10 mil, você teve os 20%, 12 mil, vendeu suas ações, você tem 2 mil de retorno, você deve 1 mil para o banco, que era 10% ao mês. Então você criou aí R$1.000. Então você fez uma operação de criação de valor. O mesmo exemplo para as empresas, tá? A empresa tem um custo de capital, que ela utiliza capital próprio, capital terceiros, que vários de vocês já sempre perguntam aqui, né? Que a gente calcula o WACC, o CAPM, que é uns detalhes mais técnicos, mas tem bastante conteúdo aqui no canal que eu falo sobre isso. E aí você chegou, digamos que seja o mesmo exemplo. Seu custo de capital é 10%. Então não adianta você dar um lucro menor do que 10%, um retorno menor do que 10%. Pega o mesmo exemplo lá das ações. Você criou o valor, mas imagine que agora o retorno da ação que você comprou não foi 20%, né? Foi 5%. Legal, deu lucro, deu. Você comprou por 10 mil, vendeu por 10.500, deu R$500 de lucro. Você falou, pô, a operação é legal, deu um lucro de R$500. Não. Por quê? Porque o seu custo de capital foi de 10%. Você deu um retorno de 5%. Então, apesar de você ter tido um lucro, né, você destruiu o valor, porque você está devendo 1.000 para o banco. Você só conseguiu fazer 500 de lucro. Mesmo raciocínio para as empresas, né? Teve um custo de capital. Esse lucro que a empresa dá, esse retorno que a empresa dá, tem que ser maior que o custo de capital. Então, a empresa, às vezes, deu um lucro financeiro que não é um lucro econômico. O lucro econômico é quando você já considerou o custo de capital, né? Então, nem sempre a empresa dá lucro, ela tem que ter um valor maior. Então, às vezes, você viu aí, a empresa deu um lucro muito grande, bem maior do que as outras empresas, e ela vale menos, porque o mercado foi lá, né, ajustou isso, que a gente chama de ajustar pelo risco, né? O risco é o custo de capital, e na realidade aquele lucro destruiu o valor, não criou valor, tá? Então isso tem uma influência muito grande sobre o valor de mercado da empresa. De outra forma, que um outro detalhe que você tem que se atentar, lucro é competência, tá? O valor da empresa se acha pelo caixa. Então nem sempre uma empresa que gera lucro gera muito caixa. Por quê? Porque existe uma diferença de caixa e competência, né? Dependendo da estrutura patrimonial dessa empresa, ela vai ter um nível X de depreciação ou não. E a depreciação não é caixa, né? Depreciação é competência. Então, são alguns ajustes que a gente faz quando a gente calcula o fluxo de caixa da empresa que a gente tem que levar em consideração. Então, dependendo da estrutura patrimonial da empresa, ela vai ter uma diferença muito grande entre lucro e caixa, tá? Então, a gente sempre chega no valor da empresa pelo fluxo de caixa dela. Tá? Só para a gente, como a gente falou muito de lucros, para ajustar isso aí, tá? Para não achar que a gente chega no valor da empresa pelo lucro, a gente chega pelo caixa.
capacidade de gerar caixa. Ok? A outra dúvida, espero ter respondido essa primeira, né? A outra dúvida, no valor final encontrado no valuation, não deveria ser acrescentado o valor dos imóveis? É uma outra dúvida bastante comum. Né? Por quê? Porque é a confusão de valor patrimonial e valor de mercado. Qual que é o exemplo simples? O valor de uma empresa é o valor operacional. Se o valor operacional não for igual, foi igual ao valor patrimonial, não tem por que a empresa estar existindo, né? Qual que é o exemplo? Tenho R$1 milhão, quero abrir uma empresa. Vou lá e invisto R$1 milhão nessa nova empresa. Né? Coloco lá de capital próprio, vou gerar ativos, comprar, sei lá, móveis. Então, eu investi R$1 milhão. Para que eu investi R$1 milhão nessa empresa? Porque depois que eu operar ela, fizer todas essas contas do valuation, ela vai valer mais. Né? Se ela valer R$1 milhão, que é R$1 milhão que eu coloquei, para que eu abri a empresa? Né? Então, o valor patrimonial da empresa, necessariamente, se a empresa é uma empresa boa, vai ser menor que o valor operacional, que é o valor de mercado. Tá? Inclusive, no meu livro tem uma frase, no meu livro Análise Fundamental, tem uma frase que diz, né, que eu digo lá que o valor operacional de uma empresa deve ser maior que o valor patrimonial. Do contrário, fecha a empresa. E justamente por essa dúvida que surge essa que você colocou aqui, Luiz Carlos. O valor final encontrado no valor, isso não deveria ser acrescentado o valor dos imóveis? Não. Porque você abriu empresa, você comprou um monte de ativos, ou o seu imóvel está lá no ativo. O que você está olhando é a capacidade que tem esse ativo de gerar caixa. Então, ele vai gerar caixa, vai trazer valor presente, você vai achar o valor da empresa, o valor que seria o valor justo da empresa. O ativo já está considerado nessa capacidade de gerar caixa. Então, porque as pessoas acham, achei o valor da empresa, mas os ativos são meus, né? Vou vender os ativos e tem que acrescentar no valor da empresa. Não, porque foram os ativos que estão lá que foram utilizados para gerar o caixa. Sem os ativos, você não gerava caixa, você não fazia essa conta do fluxo de caixa também, né? Então, existe muito essa dúvida. Se você fosse... Quando a gente chega no valuation, muita gente tem essa dúvida. Por que desconta... Eu achei lá o enterprise value, achei o valor da empresa. Por que desconta a dívida para eu achar o equity value? Justamente por isso, né? Porque a empresa é o valor dos seus ativos líquidos. Né? Então, a gente fez o cálculo. O valor da empresa chegou no valor da empresa. Só que eu não quero o valor da empresa, né? Se eu estou vendendo a minha participação, eu estou vendendo o patrimônio líquido, a minha participação no equity. Então, os ativos líquidos, né? Você achou o enterprise value, você vai lá e tira a dívida desse enterprise value, que é capital de terceiros. Como você está considerando só o capital próprio para vender a sua participação, você tem que descontar a dívida. Então, aí seria o valor dos ativos líquidos, né? Quando a gente fala ativos líquidos, pode se confundir também com a definição contábil, tá? Mas o enterprise value menos a dívida seria o valor do equity value, né? Então, o valor da sua participação nessa empresa. Se você está vendendo suas ações e também se você estiver comprando ações dessa empresa, é esse cálculo que você faz. Então, é o equity value, tá? Que é o valor da sua capacidade de gerar caixa via os ativos que você investiu, trazido ao valor presente pelo custo de capital. Você vai achar o valor da empresa, vai tirar a dívida, você acha o valor do patrimônio líquido. Então, é por isso que você não considera os ativos, né? Muitas vezes fala. Por isso que as empresas, tá? A maioria das empresas hoje, ela não tem um imóvel próprio, que não faz sentido, né? É um dinheiro que está no ativo investido numa atividade que não é a atividade fim da empresa, que a empresa não é uma construtora, nem é uma imobiliária, então ela está investindo em ativo para quê? De repente, sei lá, tem um prédio de 100 milhões, aqueles 100 milhões poderiam estar investidos em ativos da empresa produtivos. Então, a maioria das empresas não tem mais imóvel na sua estrutura patrimonial, né? Melhor ela vender esse imóvel, pegar esse dinheiro do imóvel, investir em ativos produtivos e ela aluga o imóvel. Né? Tem muita operação que é feita assim com fundos imobiliários. Né? Quando a gente participava de muita operação de M&A, tinha estruturas que a gente ia comprar a empresa e nenhuma, né, a gente fazia estrutura para comprar os imóveis. Ou se a gente estivesse vendendo a empresa, em nenhuma a gente vendia os imóveis, porque os imóveis realmente elas não estão ali funcionando como um ativo produtivo. Então, se você está vendendo a sua empresa, talvez faça sentido para você nessa dúvida, né? Você está vendendo a sua empresa, se o imóvel não tem valor nenhum, para que você vai colocar um imóvel junto, né? Porque aí o cara vai ter que comprar o seu imóvel para continuar. O que as empresas fazem antes de vender? Ela tira aquele imóvel do patrimônio da empresa. São pessoas que já têm patrimônio, tem lá uma holding patrimonial, coloca aquele imóvel dentro da holding e aluga o imóvel para a empresa. Porque o imóvel não é um ativo produtivo.
Então, você tem que tirar, porque a gente está falando de valuation, a gente está falando do valor da empresa, que é a sua capacidade de gerar caixa. E a capacidade de gerar caixa, tanto faz aquele ativo ser alugado, né, aquele imóvel ser alugado ou ser próprio. Então, já que ele não faz parte do ativo produtivo, você tira ele do seu patrimônio. Tá? E aí a pessoa fica com dúvida, talvez faça sentido, agora pensando, a sua dúvida seria essa, né? Mas o comprador não teria que comprar o imóvel? Não, por isso que ele não compra. Né? Ele fala, não, tira o imóvel do seu patrimônio que não me interessa. Então, só para você ter uma ideia, a gente fazia operações de M&A, de fusões e aquisições com empresas de educação, a faculdade. Né? Então, tem várias estruturas que a gente criou, inclusive de criação. Um dos primeiros fundos imobiliários foi criado para isso. Tá? Então, você tem lá, você é um investidor, você é o fundo lá de Private Equity. Você criou uma tese de educação, ou você criou uma tese de saúde, depende do setor. Mas nesse nosso exemplo, você criou, que é um exemplo real, né? Você criou uma tese de investimento em educação, porque educação é uma coisa que vai crescer, né? Depende da tese, vai me extrair um retorno lá de X% nessa tese. Então eu tenho aqui, sei lá, separado 1 bilhão para comprar empresas no setor de educação, porque eu estou de olho nesse retorno do segmento de educação. Aí você vai lá comprar a faculdade está lá, ela vale 100 milhões, né? Mas o imóvel, o campus todo, vale outros 100 milhões. Para que eu, né, que fiz toda essa tese para investir em educação, vou colocar 100 milhões em imóveis? Sei lá, digamos que o retorno do imóvel do setor imobiliário seja 10% ao ano. E o da tese que eu criei é 30%. Então, eu não vou colocar 200 milhões, 100 milhões em educação e 100 milhões em imóveis. Eu quero comprar só o setor de educação, que vai me dar retorno de 30%. Aqueles 100 milhões, se o vendedor, que foi um caso que a gente passou, o vendedor, ele falou, não, eu só vendo se vender o imóvel junto. Senão eu não vendo, né? A primeira negociação não, tira o imóvel, fica com você e a gente paga um aluguel para você. Não quero, eu só vendo. Né? Como tinha muito interesse na negociação, o fundo decidiu estruturar um fundo imobiliário para comprar esse imóvel e alugar para a tese de investimentos, né? Para o fundo de Private Equity. Então, o vendedor lá, o fundador da faculdade, recebeu 100 milhões. Nós ajudamos a estruturar esse fundo imobiliário para comprar o imóvel dele. Então, para ele, tanto faz, né? Ele vendeu a parte de educação por 100 milhões aqui e vendeu 100 milhões, o imóvel por 100 milhões, para o fundo imobiliário. E o fundo imobiliário já fez, né, toda a estruturação casada, porque o fundo de Private Equity ia alugar o campus lá, esse imóvel todo, a uma taxa que compensava para o fundo. Então, foi feita essa estrutura, né? Só para você ter uma ideia, talvez faça sentido na sua dúvida, o imóvel tem valor. Depende, tem valor para quem? Tem valor para o dono, né? Para quem está comprando, não teria esse valor justamente por essa lógica, né? Essa lógica de tese de investimento, de negócio, tá ok? E aí, continuando, você coloca aqui, o valor da marca não entra no valor final? É o mesmo raciocínio, tá? O valor da marca já está no ativo, né? Você consegue gerar aquele caixa porque a sua empresa, o seu ativo tem uma marca. Né? O valor da marca já está no valor da empresa. Ela não é separada, né? Então, tem vídeos aqui no canal também que eu falo sobre valores de marca. Então, o exemplo é simples, Luiz Carlos. Digamos que você seja um bilionário. Né? Você é um cara bilionário, tem lá uma mania de querer ter uma marca grande, você decide, você tem dinheiro, é óbvio que é um exemplo, tá, gente? Mas só para vocês entenderem o raciocínio. Você tenha dinheiro ali sobrando e você fala, não, eu quero ter uma empresa de, sei lá, uma fábrica de tênis que vai ser igual a Nike, vou vender igual a Nike. E você tem dinheiro, inclusive, para abrir um monte de indústria, para criar os canais de vendas, né, ter a capilaridade de mercado igual, você consegue replicar o negócio da Nike. E aí você vai lá e monta o seu negócio. Monta essa indústria de tênis e tal, e você cria a sua marca. Luiz Carlos, agora é um LC assim no tênis. Você faz um tênis exatamente igual ao da Nike, com a mesma qualidade, os mesmos materiais, a mesma tecnologia, só que agora você coloca o seu Luiz Carlos lá no seu tênis. Como é que você acredita que você vai vender a mesma quantidade de tênis do que a Nike? Não, porque a Nike tem exatamente o mesmo tênis que você e ela vai vender muito mais, porque ela tem a marca. Tem aquele marcazinha da Nike no tênis. Vai vender muito mais do que você. Então, aí está o valor da marca. O valor da marca é a capacidade que a marca tem de gerar caixa. Então, quando você... Inclusive, é uma das formas de fazer valores de marca, né? Tem esse vídeo no canal que eu falo sobre isso com um pouco mais de técnica, né? Mas essa é a lógica.
O valor da marca já está no valor da empresa, porque é a marca que ajuda a gerar o caixa, que é a geração de caixa que você vai utilizar no valuation, trazer a valor presente pelo custo de capital da empresa e vai achar o valor. Então a empresa vale 20 bilhões. Tá, mas ela vale 20 bilhões porque essa capacidade de gerar caixa para ela valer 20 bilhões está a marca no meio, né? Então a marca também faz parte do seu ativo, no caso é um ativo intangível, mas é a marca que ajuda a gerar caixa. Se você não tivesse, nesse nosso exemplo, né, o seu tênis Luiz Carlos, né, gerou, obviamente vai vender bem menos, vai gerar tanto caixa, você trouxe a valor presente, sua empresa vale 1 bilhão e a Nike vale 20. O que vale a mais do que você, esses 20 bilhões frente ao seu 1? É a marca, né? É a marca que tem capacidade de gerar caixa. Tá ok? E Luiz Carlos, espero não ter ficado muito complicado, espero ter respondido aqui as suas 3 dúvidas, né? Espero também ter ajudado aí o pessoal que acompanha o podcast aqui a entender esses detalhes, né? Sobre valuation, e a gente fica por aqui. A maioria, como eu disse, das perguntas ainda vem naqueles formatos, ou tá com barulho, ou tá muito inteligível, ou é pergunta sobre Bitcoin, sobre day trade, sobre dicas, sobre recomendação. Então, novamente, não são tipos de perguntas aproveitáveis, pelo menos aqui no meu podcast, né? O meu podcast é isso, a gente passa conteúdo. Tá joia? Então, voltando aqui o recado da imersão presencial em fusões e aquisições valuation de 7 a 10 de setembro, 7, 8, 9 e 10, quinta, sexta, sábado, domingo, aqui em São Paulo, a imersão presencial, 3 dias completos, né? E no domingo até o meio-dia. Nos momentos de coffee break e almoço, a gente troca experiências e, obviamente, no momento de conteúdo, a gente vai aprender tudo sobre fusões e aquisições e valuation, né? Estratégias, por que fazer, por que não fazer, cálculo de relação de troca de ações. Tem vídeo no canal aqui explicando, né, esse conteúdo, tá? Efeito co-seguro, como calcular a sinergia, e todas as documentações, né, que estruturam todo o processo, documentações reais, né, que foram utilizadas, obviamente, sem o nome das empresas, né, que foram essas operações, e também as planilhas reais dos valuations que foram feitos. Todo esse material vai ser utilizado e vai ficar com vocês. A gente faz exercícios, né, ao longo da imersão, e troca experiências. Então, já tem, digamos, mais da metade, né, das vagas aí, as pessoas já se inscreveram. São poucas pessoas, o espaço não que o espaço seja pequeno, podia ter um espaço muito maior, é só você alugar, né? Mas é porque, como é uma imersão presencial, eu dou uma atenção a todo mundo, individualmente, né? Durante o conteúdo e durante os exercícios e os coffee breaks e almoço, então não pode ser muita gente, tá? Para quem ainda tiver interesse, ainda há vagas, é só acessar os links aqui na descrição do vídeo. Tá joia, pessoal? Perguntas e áudio e texto para o WhatsApp 61 981 17 0005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, se identificando de onde você fala, em locais silenciosos. Tá joia? Um forte abraço e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.